E aí, meus amigos, tudo bem? Vocês estão aqui no canal Cândice Movimento, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o que realmente é felicidade. Então não perca, fique conosco, acompanhe esse vídeo e não se esqueça de deixar sua opinião aqui embaixo. Essa semana saiu um vídeo num podcast do Daniel Pax, o antigo pastorzão. Ele era um personagem que tinha aqui no YouTube. Ele executava junto com o Jacinto Manto e alguns outros personagens cristãos que faziam piadas e tal, com contexto de igreja, e era algo bem engraçado, assim. E eles eram bem antigos aqui no YouTube. De uns tempos pra cá, ele começou a migrar para o ramo da música, produziu bastante conteúdo cristão em relação à música e tudo mais. Só que há poucos dias, há poucos meses atrás, ele começou a vir com várias declarações polêmicas. E essa semana explodiu um podcast dele que as pessoas ficaram bem surpresas e eu queria estar comentando com vocês aqui hoje. Nesse podcast, o Daniel ele vai fazer algumas frases, eu diria infeliz, mas também quero que a gente consiga chegar aqui no entendimento e por isso que eu peço teus comentários aqui embaixo para que a gente possa entender junto, compartilhar junto e ter uma visão de algo que é bem complicado, que eu diria, que é o que é felicidade, né? Para algumas pessoas, eles vão dizer que a felicidade está na comida, está no exercício físico, felicidade está na família, está na saúde. Nós vamos ter vários tipos de formas de ver o que realmente é felicidade. E a felicidade, ela realmente pode estar em todas essas coisas, ou em uma e mais coisas. E a felicidade, ela é algo que talvez pode ser variável para algumas pessoas. Então, talvez para um atleta, a felicidade é fazer um gol. Para outras pessoas, a felicidade é poder ir assistir esse gol. Esse tipo de felicidade vai variar conforme o contexto que a pessoa está inserida. Essa variedade de formas de ver a felicidade, ela não é errada, eu diria. Porém, para nós cristãos, essa felicidade, todos esses exemplos que eu citei aqui, existem vários outros que vocês podem comentar, está atrelada e conectada diretamente a Deus, a Jesus. Porque todas essas coisas que eu comentei aqui, elas são passageiras, elas não permanecem, não são eternas. São coisas que são um reflexo, que são uma sombra de algo que está por vir, que será eterno. Nós acreditamos como cristãos que essas idades, todas essas experiências, todos esses momentos entre amigos, família, etc., ela está atrelado a Deus. Porque sem Deus nessa matemática, sem Deus nessa fórmula, sem Deus na nossa vida, todas essas coisas são passageiras, são coisas que se perdem, são coisas que se esvaem pelo nosso dedo. Daniel, eu não sei qual é o contexto que ele veio, mas ele deu algumas declarações, eu queria ver com vocês. A primeira coisa que ele vai falar é que Jesus não te faz feliz. Para um cristão, e eu não sei se ele se considera ainda como cristão, mas se ele se considera, ele vai estar enganado, porque Jesus, ele é o autor da nossa felicidade. Porque a Bíblia vai nos falar que nós éramos inimigos de Deus, e através do sacrifício do Filho, nós fomos feitos amigos do Pai. Depois ele vai falar que ele não aparece, se referindo a Jesus, não faz nada. Quando dá certo, nós atribuímos a ele. Quando dá errado, nós atribuímos como ensinamento. Ele vai ficar muito bravo com isso, ele começa a refletir sobre isso, ele começa a ficar chateado. E depois ele vai falar assim: Jesus, você já nasce devendo. Alguém foi lá e pagou a sua dívida no Serasa e ninguém te pediu para pagar. E ele vai falar uma frase bem curta, dizendo: depois eu resolvia e a pessoa foi lá e pagou no meu lugar, agora eu tenho uma dívida com ela que eu nem queria ter. A questão é essa: a humanidade, ela acha que pode encontrar Deus nas coisas, que a gente pode simplesmente ajudar um velhinho a atravessar a rua, que nós vamos encontrar Deus, nós vamos ter um relacionamento com Deus, mas isso é uma mentira, isso é um engano. Sim, nós devemos ajudar as pessoas, nós devemos ajudar os moradores de rua, com certeza, né? Jesus nos fala que quando nós fizermos isso às pessoas, nós não estamos fazendo apenas para elas, mas para Deus. E glória a Deus por isso, nós acreditamos nisso, mas isso não é o fundamento, isso não é a base. Não temos como pagar a dívida. A dívida que ele falou, eu acerto depois, ela é impagável. Nós não podemos pagar.
A única coisa que Jesus fez por nós é nos dar a opção. Nós já estamos perdidos. A questão é que Jesus ele pagou a dívida lá e falou assim, ó, tu tem a opção por escolher por mim. Se tu escolher por mim, a tua dívida está quitada. Mas se tu quiser seguir o teu caminho, que vai levar à morte, tudo bem, siga. Não temos uma dívida simplesmente por ter uma dívida. Não, nós temos a opção de ter um credor, de ter alguém que tenha condição de pagar pelos nossos pecados. Depois ele vai falar uma frase que para mim é o ponto-chave, que é como descobrir, ele vai falar para o entrevistador, como descobrir se algo é pecado, né? E ele fala para o entrevistador bem assim, se é algo que é bom, que te faz feliz, é pecado. Te faz feliz, é pecado. Só que isso é uma falácia porque nós não acreditamos nisso, porque o pecado ele gera morte em nós. E eu não tô, pessoal, falando simplesmente de uma morte espiritual e eterna e nós acreditamos nisso. Mas eu tô falando de uma morte que vão causar várias coisas em nós. Se tu vai ver a questão da alimentação, se tu vai ver a questão do exercício, são coisas que Deus deseja que nós cuidamos e se a gente simplesmente ignorar isso, isso vai gerar morte em nós. Se nós começarmos a beber e ser beberrões, igual a palavra condena, isso vai gerar diversas doenças em nós. Se nós começarmos a fumar, isso vai gerar várias doenças em nós. Se nós nos entregarmos ao pecado, à imoralidade sexual, isso pode causar diversas doenças em nós. Quantos casos, quantas famílias nós vemos destruídas porque simplesmente nós fazemos aquilo que nos faz feliz. Só que em Jesus nós temos a verdadeira felicidade. Em Jesus nós temos a plena felicidade. E eu quero agora entrar no último tópico, que é nós temos sombras ou feixes de luz dessa verdadeira felicidade. Talvez em nós, como cristãos, nós vamos ter momentos de felicidade. O mundo ele vai ter sombras, ele vai ter alguns feixes de luz, ele vai ter aquele momento de êxtase e depois vai cair em si. Vai perceber que todas essas coisas são passageiras. Nós vemos várias pessoas colocando a sua felicidade em coisas. Então, quando nós adquirimos algo, nós começamos a perceber, tipo assim, meu Deus, que coisa mais linda eu adquiri. Dá 3 semanas, dá 2 semanas, às vezes dá um dia que a pessoa adquiriu aquilo, ela simplesmente já não quer mais. Por quê? Porque isso é o fruto do pecado. Nós somos eternamente insatisfeitos. Nós não podemos ser saciados. Não pelas coisas daqui. Porque somos seres eternos. A questão não é se nós passaremos a eternidade em algum lugar. A questão é qual o lugar que nós passaremos a eternidade. Com Deus ou sem Deus? Com o amor e a graça ou com a ira? Aonde passaremos a eternidade? E eu confesso, talvez o Daniel esteja passando por um momento de tristeza, um momento de que ele está perdido. E talvez você que está vendo esse vídeo, talvez esteja perdido também. Talvez esteja sem entendimento do que está acontecendo, talvez esteja pensando, Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu confessei meus pecados, eu acertei minha vida, eu parei de fazer alguns pecados e etc. E eu não estou feliz. Você está nessa situação, eu quero te dizer bem-vindo ao clube, bem-vindo à família. Porque nós entendemos como cristãos ao ler a palavra, essa vida, meus amigos, ela é sofrida. Essa vida que nós temos, essa carne que nós temos, ela é dolorida. E nós vamos sofrer até que nós morramos. Nós vamos ter alguns momentos de felicidade plena. Mas nós, como cristãos, através do sacrifício de Jesus, maravilhoso sacrifício, perfeito e único, nós sabemos que a felicidade verdadeira e plena é uma possibilidade para nós na vida eterna. Nós cremos e temos uma santa expectativa pelo momento que o Senhor irá romper os céus e buscar a sua igreja. Neste momento nós seremos transformados, temos um corpo glorificado. E neste momento, meus amigos, nós seremos plenamente felizes.
Não mais tristezas, não mais dor, não mais choro, não mais lágrimas, mas em Jesus, na eternidade, seremos plenamente felizes. Então, se você concorda de mim, discorda de mim, ou tem algum outro ponto de vista, comente aqui embaixo. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, dê sua opinião. Vamos ter esse momento de comunhão, de mesa. Também não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos. E eu te peço, meus amigos, se você está vendo esse vídeo, tira um print da tela, posta no Instagram lá, ajuda a divulgar. Que Deus te abençoe e não se esqueça, a verdadeira felicidade nós encontramos em Jesus. Valeu, tamo junto, Deus abençoe.